Oi, gente! Meu nome é Carol, eu sou contadora e eu notei que eu nunca contei a minha história aqui, né? O que me fez a fazer contabilidade, como que eu fui parar nesse mundo, como que eu construí as coisas que eu tenho hoje e como eu recebo esse tipo de pergunta todos os dias nas minhas redes sociais, no Instagram, no TikTok. Hoje eu vim contar um pouco da minha história pra vocês. Mas antes, já se inscreve aqui no meu canal e nos siga em todas as nossas redes sociais, porque aqui eu sempre falo sobre muita informação contábil, financeira e humor. Venho de uma família de contadores. Meu pai é contador e o meu avô também é contador e auditor e economista. Então eu já fui ali meio que criada nesse número da gente falando de balanço patrimonial no fim de semana, aquela vibe deliciosa. Eu comecei a trabalhar num escritório deles, que era já do meu pai, quando eu tinha 14 anos de idade. Eu só tinha uma certeza, que eu não queria estudar contabilidade. Eu não queria estar em um escritório e nem nada que envolvesse esse mundo. Eu queria distância, eu queria estar longe disso. Corta pra hoje. Só que, enfim, eu fui crescendo e na hora de prestar vestibular, eu decidi que eu queria fazer publicidade e propaganda. Na verdade, eu sempre tive um lado um pouco artístico, assim, sempre gostei muito de teatro, enfim. Então eu queria fazer uma coisa mais voltada para isso. Como eu moro no interior, eu decidi que eu ia fazer publicidade e propaganda. Passei em uma faculdade, só que a faculdade que eu passei era muito longe da minha cidade. E aqui no interior era muito caro fazer publicidade e propaganda na época, muito caro mesmo. E aí meu pai falou, começa a administração esse ano só para você não perder o ritmo dos estudos e depois a gente dá um jeito de te colocar ou você estuda de novo para passar aqui mais perto e tal. E aí eu falei, não, eu não vou começar a administração. Se eu já conheço a contabilidade, já faço isso, já trabalho com isso, eu vou começar a contabilidade. E eu comecei. Só que depois que eu comecei, eu entrei tão de cabeça nesse mundo e começou a fazer tudo tão sentido pra mim, sabe? Porque quando você tá inserido nesse mundo da contabilidade, entendendo os processos, conversando com empresários, em contato com as finanças, faz muito mais sentido, sabe? Assim, não que não faça sentido de outro jeito, mas é que tudo fica muito claro na sua cabeça. Pra mim foi assim. Eu decidi que eu não ia mudar, que eu queria finalizar a contabilidade e eu queria ser contadora. Só que o processo da faculdade, acredito que não só a faculdade de contabilidade, mas todas as faculdades, é muito difícil, né? Você começa a ver muitas coisas, tem toda uma pressão ali do que vai acontecer com o seu futuro, como se, né, a gente se formasse e só pudesse ser isso pro resto da vida. Então lá pelo terceiro ano da faculdade, eu comecei a me questionar se era realmente isso que eu queria. O que me fez permanecer na faculdade nessa época e me manter firme na escolha de ser contadora e de finalizar a faculdade, porque acreditem, a minha turma de contabilidade começou com 50 pessoas e nós nos formamos em 10 pessoas. Então, pode ver que realmente assim, é difícil o processo para você conseguir concluir uma faculdade. E eu queria muito desistir. Eu comecei a fazer outros cursos, comecei a fazer curso de maquiagem, comecei a fazer curso de dança para dar aula de dança. Eu queria qualquer coisa, mas eu não queria mais ver um balanço na minha frente. Porque realmente quando você começa a mergulhar, você vê que não é só aqui, que tem toda uma coisa muito difícil por trás, você fica meio em parafuso, assim, quando você entende a responsabilidade, enfim. Só que teve uma coisa que me fez mudar de ideia, que foi começar a estudar outras coisas que a faculdade não me ensinava, porque a faculdade é muito teórica, então não te ensina assuntos que eu acho que são de extrema relevância, tipo o contato com outras pessoas, as finanças, enfim. E aí foi onde eu li um livro do Augusto Cury que chama O Código da Inteligência, porque, gente, eu me sentia burra, sabe? Eu me sentia a pessoa mais burra do universo naquela faculdade. E foi quando eu entendi que existem vários tipos de inteligência e que não é porque eu tava indo mal nas provas, porque eu tava indo mal nas provas, foi uma época que eu tava indo mal, que eu ia ser uma péssima profissional, ou que eu não ia conseguir me destacar, ou que eu não ia ser ninguém na vida por causa disso, porque afinal eu poderia me expressar de outras formas e fazer outras coisas
e tá tudo bem, que cada um tem o seu jeito de se dar bem na vida. E aí, depois eu comecei a mergulhar mais nessa questão da psicologia financeira, e foi quando eu conheci Richard Taylor e tantos outros economistas comportamentais, Daniel Kahneman, que escreveram livros incríveis sobre o jeito que o nosso cérebro entende o dinheiro, baseado nas nossas vivências, no nosso comportamento. Então, na verdade, eu comecei a entender que falar sobre empresa não é só falar sobre empresa. E falar sobre dinheiro não é só sobre falar só sobre dinheiro. Na verdade, existe um significado muito mais profundo atrás disso que não é apresentado pra gente, né? Porque, na verdade, quando a gente fala sobre ganhar dinheiro, sobre fazer dinheiro, sobre investir seu dinheiro, a gente tá falando sobre ter uma vida plena e feliz. Né? A gente está falando sobre deixar segurança para as pessoas que você ama, sobre deixar provisão para as pessoas que você ama, sobre para desfrutar das melhores coisas que tem nessa vida, porque a gente não consegue fazer nada sem o dinheiro. E quando eu comecei a entender esses conceitos, eu comecei a querer ensinar para as pessoas sobre isso, sabe? Ensinar para os empresários que não é só dinheiro por dinheiro, imposto por imposto, empresa por empresa. Existe um significado por trás da causa. O meu avô fez esse escritório e por causa dele, ele deixou segurança para os netos e muito provavelmente para os bisnetos dele aqui. Então é para isso que a gente constrói patrimônio, riqueza, investe o nosso dinheiro e mergulhando nisso, que é uma coisa que definitivamente não foi ensinada na faculdade, que eu consegui me formar. Porque senão não teria conseguido, teria abandonado tudo e ido vender minha arte na praia. Mas ter esse contato externo, sabe, que não veio da faculdade, tanto que eu tentei fazer o meu TCC sobre economia comportamental e o meu coordenador virou pra mim e falou, tipo, o que é isso? Ele nem sabia o que era economia comportamental, eu que expliquei pra ele. Então era um tema muito novo, mas que uma coisa me fez entender que a contabilidade não é só número, não é só chatice, não é só burocracia. Existe sentido por trás disso. É claro, você tem que ser um ótimo resolutor de problemas, você tem que saber conversar com as pessoas, explicar as coisas de uma maneira clara. Eu acredito que esses sejam os meus maiores diferenciais hoje. Eu tento manter um contato com o cliente. Não quero só mandar imposto, eu quero que ele entenda, eu quero que ele converse comigo, eu quero que nós tenhamos uma relação de proximidade. Afinal, eu tô aqui para ajudar a empresa deles a crescer e ganhar mais dinheiro também. Só que aí, quando eu me formei, veio o segundo desafio, né? Porque eu trabalhava para o meu pai e diferente do que muita gente pensa, que eu herdei um escritório e saí ganhando rios de dinheiro e foi incrível, não foi bem essa a realidade. E não tô desmerecendo porque entendo que sou privilegiada, de fato. Existia algo pra mim, mas não nas proporções que às vezes algumas pessoas pensam, sabe? Então eu ganhava R$1.000 e eu estava cansada de ganhar R$1.000 e o meu pai não podia me pagar mais. Afinal, o escritório vinha perdendo cada vez mais clientes, era quase uma causa falida. Ele já estava pensando até em mudar de ramo, para vocês terem uma ideia. E aí foi onde eu comecei a procurar outro emprego, porque eu sabia que aqui eu não ia conseguir ganhar muito mais do que eu já ganhava. E, para surpresa de ninguém, eu acho, só que eu não conseguia emprego. Triste. Eu simplesmente fui negada em várias vagas de empresa, inclusive dentro da empresa familiar de algumas pessoas próximas a mim. Mas foram os melhores nãos que eu recebi em toda a minha vida, porque muito provavelmente, se eu não tivesse recebido esses nãos, eu estaria ganhando R$2.000 até hoje, porque realmente eu acho que eu não teria saído dessa zona de conforto e começado a dar a cara a tapa para começar a fazer alguma coisa. Foi aí que eu falei, bom, vou começar no digital. E comecei a colocar um vídeo ali, outro aqui, de um jeito mais engraçado, onde eu conseguisse expressar a contabilidade de um jeito não tão chato quanto ela, né, de fato é. E tamo aí, hoje. Criar esse contato com o cliente foi muito importante, afinal, pessoas se conectam com pessoas e não com empresas. Espero que você tenha gostado e que esse vídeo tenha te dado uma luz e te ajudado em alguma coisa também. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo!